Island é um lugar sinistro que fica fora dos limites da cidade de Nova York. É uma ilha na cidade de South Hold, em Suffolk County. Por quase 60 anos, a ilha foi envolta em polêmicas e mistérios, e não é de se estranhar que a ilha é controlada pelo Departamento de Segurança Interno. Seus laboratórios são compostos por cientistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles vêm e vão por balsas especiais do governo, vigiados por policiais armados. Tudo muito, muito misterioso. O que realmente se passa ali? Dizem que lá, os cientistas estudam doenças que podem afetar o gado, com o propósito de desenvolver vacinas. E, embora o governo afirme que os germes armazenados na ilha afetam apenas os animais, isso não significa que eles não são perigosos. As informações sobre os estudos são todas consideradas ultra secretas. Eu não posso comentar sobre a nossa lista de patógenos e os bunkers, pois tudo isso são informações confidenciais, disse Luiz Rodrigues, um dos principais pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA. O microbiologista Marvin Gruberman disse que Plum Island é guardada como um campo de guerra até hoje, porque após o ataque de 11 de setembro, a segurança do Zewa e, claro, a de todo mundo, tem aumentado por causa do potencial da ameaça bioterrorista, disse Gruberman. Então, já que trabalhamos com doença dos animais, é do interesse dos Estados Unidos de não permitir que potenciais terroristas entrem aqui e obtenham um vírus perigoso para todo mundo. Gruberman disse ainda que a febre aftosa é uma doença economicamente importante. Por exemplo, o surto de 2001 no Reino Unido resultou no abate de milhões de animais e da perda de milhões e milhões de dólares para a economia. Embora as origens de Plum Island seja repleta de segredos, as investigações revelaram o fato surpreendente de que, na década de 1950, o laboratório foi criado por um cientista alemão chamado Erich Traub, que foi trazido para a América depois da Segunda Guerra Mundial. Sua especialidade no Terceiro Reich foi vírus e pesquisa de vacinas, junto com cientistas espaciais como Wernher von Braun. Traub foi expulso da Alemanha da pós-guerra para ajudar a impulsionar a Guerra Fria contra a União Soviética. O projeto bem documentado do governo dos Estados Unidos para recrutar cientistas e técnicos alemães foi conhecido como Operação Paperclip. Um crítico ferrenho de Plum Island é Michael Carroll, que detalhou as suas razões em seu livro Lab 257. Ele diz que as coisas que já aconteceram nessa ilha é algo entre o sombrio e abominável. Existe registro de acidentes, surtos e de pessoas que foram infectadas. Tudo isso acaba conspirando para alimentar os rumores sobre o que realmente se passa ali. Já surgiu histórias de experiências alienígenas e do monstro de Montauk, uma criatura criada em laboratório que escapou para o mar. Em 12 de julho de 2008, uma criatura apelidada de Monstro de Montauk foi levado em terra em Ditch Plains Beach, perto do distrito de negócios de Montauk, Nova York. A criatura, um quadrúpede do tamanho indeterminado, já estava morta quando foi descoberta, e muitos acreditam que possa ter vindo de Plum Island, pois a praia onde o monstro foi encontrado fica a apenas 10 km de Plum Island. Mas a história mais difundida é aquela sobre a doença de Lyme. Carroll, um advogado que admite que não tem nenhuma experiência científica, afirma em seu livro que a doença de Lyme foi fomentada em Plum Island e se espalhou. O pesquisador Gruberman nega a acusação. Não há base científica para sugerir que a doença de Lyme foi originada em Plum Island. As evidências científicas indicam que não. Os fatos são de que um dia eles estavam pesquisando centenas de milhares de carrapatos, disse Carroll, e, ao mesmo tempo, uma bactéria desconhecida foi parar na foz do rio Connecticut em Old Lyme, a 10 km de distância, onde existia dezenas de milhares de pássaros. Os pesquisadores Marvin Gruberman e Luiz Rodrigues dizem entender que as pessoas gostam de um bom mistério, mas eles afirmam que tudo o que acontece lá são pesquisas importantes para o mundo.
Nós somos um dos segredos mais bem guardados de pesquisa científica em saúde animal nos Estados Unidos, disse Rodrigues. Nós somos muito conhecidos internacionalmente. Basta perguntar a qualquer veterinário em qualquer lugar do mundo o que sabem sobre Plum Island. Para um cientista, é realmente triste saber que as pessoas, quando falam sobre Plum Island, a primeira coisa que lembram é sobre um monstro ou algo parecido. O livro de Carol, Lab 257, também documenta a conexão nazista na criação original de um laboratório nos Estados Unidos, em Plum Island. De acordo com o livro, a missão de Eric Traub era desenvolver armas direcionadas aos animais na União Soviética. Isso incluiu infectar bovinos e renas com a febre aftosa. O jornal diário Long Island Newsday chegou a documentar no dia 21 de novembro de 1993 esta missão de guerra biológica em Plum Island. O repórter investigativo John McDonald escreveu o seguinte: na década de 1950 existia um plano militar para paralisar a economia soviética, matando cavalos, bovinos e suínos. A ideia era a fabricação de armas de guerra biológica, de doenças de animais exóticos em um laboratório de Plum Island. Os registros do exército, agora desclassificados, revelam facsímile de um dos registros datado de 1951, com documentos e entrevistas revelando pela primeira vez o que as autoridades negaram há anos, que o laboratório misterioso foi originalmente concebido para conduzir a pesquisa ultra-secreta de replicar vírus perigosos que podiam ser utilizados para destruir o gado inimigo. O carrapato é o vetor de germe perfeito, diz o livro Lab 257. É por isso que foi imaginado como uma arma por bioterroristas iniciais da Alemanha nazista e do Império do Japão para atacar a União Soviética e os Estados Unidos. Assim como os mosquitos, os carrapatos contêm bacteriófagos ou plasmídeos que transferem o material genético para uma célula ou de uma bactéria para outra. Em outras palavras, eles podem infectar qualquer que seja o animal hospedeiro com as quais entrarem em contato. Multiplique isso por milhões e os carrapatos se tornam o exército de insetos perfeito. Quando a neurocientista paquistanesa Afia Sadiq, uma suposta membro da Al-Qaeda, foi presa no Afeganistão em julho de 2008, tinha em sua bolsa notas manuscritas que se referem a um ataque de vítimas em massa que listava vários locais nos Estados Unidos, incluindo o Centro de Doenças de Animais em Plum Island. A conexão da doença de Lyme. Em meados da década de 1970, uma misteriosa doença eclodiu na área em torno da cidade de Old Lyme. Esta síndrome, que deixava as pessoas severamente debilitadas, ganhou o nome de doença de Lyme. A doença de Lyme é caracterizada por fadiga poderosa, dores musculares, incapacidade de se concentrar, em alguns casos, quase total incapacidade, depois que vários casos da doença se multiplicaram em todo o Nordeste. Foi feita uma investigação séria e os pesquisadores determinaram que a doença de Lyme tinha apenas uma causa: carrapato. Mas aconteceu algo ainda mais bizarro. Um corpo humano com dedos alongados foi encontrado em Long Island. Em janeiro de 2010, a polícia foi chamada para Plum Island. Um corpo havia sido encontrado por trabalhadores na ilha. O relatório oficial da polícia descreveu dedos muito alongados. O corpo não tinha nenhuma identificação e oficialmente não parecia ter havido nenhuma evidência de crime. As testemunhas oculares disseram que era alguém particularmente alto, com dedos surpreendentemente longos, e tinha 5 furos simétricos perfurados no seu crânio. A princípio, a polícia do condado de Suffolk disse que era o corpo de um homem branco. Um dia depois, eles mudaram sua história e alegaram que era um homem negro. Até hoje, nenhuma explicação foi dada para os dois relatórios conflitantes.
o inquérito foi entregue para o FBI e até hoje nenhuma informação mais foi liberada. Cadáveres mutantes, monstros horríveis, terríveis vazamentos germinativos, experimentos secretos. Será que as histórias sobre Plum Island tendem a ficar cada vez mais assustadoras? Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente acontece nessa ilha medonha. E o lugar é um verdadeiro mistério. Esse vídeo foi feito em parceria com o Christian do canal Mistérios Arquivados. Muito obrigado, Christian. E visitem o canal Mistérios Arquivados.